para mais uma mensagem da Palavra de Deus que está no livro de Epístola de João, capítulo 4, que tem como tema os falsos profetas. Amados, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, né? Então essa é uma grande alerta, né? O apóstolo nos abre os nossos entendimentos e nos aconselha para que nós fiquemos espertos com esses pregadores, com esses apóstolos, com esses missionários, com esses bispos, que pregam ainda hoje dízimo, que pregam ainda hoje adoração de templo, adoração de monte, e prego ainda hoje que você tem que dar o seu carro, que você tem que dar a sua moto, que prego ainda hoje que você tem que dar tudo que você tem para ter um encontro com Deus, que prego também vendas de algum objeto abençoado. Eles oram e te vendem. Fica esperto. Isso aí é conhecido como o apóstolo Pedro, como falsos profetas, que estão orando em água, que estão orando em vasos de óleo, que estão orando em toalhas dos sonhos. Tudo isso orando também em vassouras, para pegar e vender esses objetos, para que quem comprar seja abençoado ou seja salvo de alguma coisa. Cuidado, o apóstolo Pedro está dizendo, cuidado com esses falsos profetas, né? E ainda diz mais, vocês não creiam nesses falsos profetas, porque eles não levam a alegria, porque eles não levam o amor, porque eles não levam a graça, porque eles não levam o respeito, porque eles não levam a santidade, nem tampouco eles levam a verdade de Cristo para as pessoas, mas eles tentam enrolar para buscar dinheiro no lugar de verdade. Então, essa é uma grande alerta do apóstolo Pedro. E a palavra de Deus que permanece para sempre continua no versículo 2, que diz desta maneira. Versículo 2 diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está já no mundo, né? Então, tem mais aqui, o versículo 2 puxou e veio até o versículo 3 com essa mensagem, né? Observa-se nas falas dos falsos profetas que eles não confessam nem que Jesus veio em carne, nem que Jesus veio em espírito. O que eles confessam é que as pessoas devem aceitar o Jesus. Os falsos profetas dizem, aceite Jesus para ser abençoado.
aceite Jesus para ser salvo. Mas eles não fazem esse tipo de confissão com o coração. Eles podem até dizer com a boca, mas no mesmo instante que eles veem as pessoas ganhando salário, eles vão descrer disso e não vão confessar Jesus, porque eles vão pedir dízimo, e dízimo não é de Jesus, porque eles vão pedir para adorar no monte ou fazer alguma campanha que não é nem da lei de Moisés e nem da graça, porque eles vão ungir vassoura, vão ungir tapete, vão ungir toalhas, vão ungir óleo, todas essas coisas para desfazer o foco das pessoas, para que as pessoas não creiam que Jesus é o Cristo, para que as pessoas não creiam que Jesus é o Salvador, mas sim aquela toalha, aquele martelo. As pessoas vão começar a tirar a crença de acreditar que Jesus salva, que Jesus abençoa, que Jesus liberta, para crer em que um óleo cura, em que uma toalha cura, em que o martelo que eles compram, um lenço, lá que diz que é lenço de Paulo, cura, ou uma garrafinha de água cura. Quando as pessoas tiram esse foco, o foco, ou estão pensando nessas qualidades de cura, elas estão isolando a salvação por o próprio Cristo, elas estão isolando a libertação pelo próprio Cristo. Cristo nos fez abençoado, Cristo nos fez salvo, Cristo nos fez filho, Cristo nos deu a vida no Espírito. Todos nós somos filhos de Deus no Espírito. E não é porque damos alguma coisa, algum dízimo, alguma oferta, ou adoramos em algum monte, ou compramos alguma toalha de sonho, não. Ele fez isso na cruz. E aí, ao ressuscitar, todos nós estamos salvos, sem dar nada para pastor. E a palavra de Deus, que permanece para sempre, não sai da boca desses pastores com entendimento, nem com conhecimento da verdade do Evangelho, mas sim com ganância, com idolatria, com mentira, né? E com falsas profecias, porque o que rola mais dos falsos profetas é falsas profecias. A oração, para terminar o vídeo, eu tenho um tipo de oração, não é todas as orações que pode valer. Por exemplo, se eu boto o joelho no chão, pedir a Deus, para Deus me dar carro, para Deus me dar dinheiro, para Deus me dar moto, para Deus me dar mulher, para Deus me dar menino, sabe? Essas orações isolada. Oração do Pai Nosso é isolada, né? Porque a oração do Pai Nosso é isolada, porque ninguém cumpre. As pessoas começam orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, né, as nossas ofensas,
assim como nós, veja, perdoamos aos nossos inimigos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Aí você já pode parar a oração, porque aí não vai mesmo valer. As pessoas não perdoam nem aqueles que não são inimigos. As pessoas estão sempre falando das pessoas, mesmo sendo amigas. Estão sempre incriminando, mesmo sendo amiga. Imagine a pessoa perdoar um inimigo que matou o pai, um inimigo que matou a mãe, um inimigo que machucou, bateu em si mesmo, na pessoa mesmo ali, né? Não vai perdoar. Na hora que aquela pessoa vacilar, ele vai cobrar, né? E então essa oração acaba caindo em vão. Então, para as pessoas ter uma oração de apoio, uma oração de graça, uma oração verdadeira, ora agradecendo a Deus. Deus abençoa. Eu agradeço pela minha família, eu agradeço pelo pão de cada dia, pelo meu emprego, né? Eu agradeço por este dia maravilhoso que está um sol lindo, né? E eu estou trabalhando, né? Essa é a oração de que as pessoas possam crescer no conhecimento. E não é mal, porque se a gente agradece a Deus por as coisas boas que acontecem em nossas vidas, esses olhos abertos podendo ver o mundo, né? Essa boca falando, agradecer a Deus por essas pernas, por esse coração, né? Que está batendo aí. Essa é a maneira de se fazer a oração a Cristo, né? Mas tem pessoas que estão orando a Deus para Deus matar outra pessoa. Tem pessoas que estão orando a Deus para Deus amaldiçoar outra pessoa. Tem pessoas orando a Deus, né, para Deus ou fazer alguma coisa, curar ou amaldiçoar ou salvar, né? Então essas orações, elas vão ficar em meio de caminho, né? E a palavra de Deus que permanece para sempre, ela nos ensina que nós devemos nos ir para o conhecimento. Lá no livro de Atos, no capítulo 17,